A Rússia tem bombardeado Kiev há dias. Os alvos não são instalações militares, mas infraestrutura civil. Vladimir Putin até usou sua maior carta na manga, Oreshnik, para mergulhar a Ucrânia na impotência e escuridão. E vamos atacar lá com o Oreshnik e ver o que acontece. Estamos prontos para tal experimento. No entanto, nem os enxames de drones russos nem Oreshnik conseguiram quebrar a resistência de Kiev. Kiev interrompeu os planos de Putin com seus mísseis de cruzeiro Flamingo produzidos internamente e Storm Shadows ocidentais. Os mísseis Flamingo cortaram as pontes de energia de Moscou em um único golpe. Centenas de milhares de cidadãos russos ficaram no escuro e no frio. O país foi mergulhado em pânico total. O epicentro desse pânico é Oriol. A usina de calor e energia combinada de Oriol foi atingida. 225 mil civis ficaram enfrentando a ameaça de congelamento. As imagens do ataque encapsularam o drama de centenas de milhares de civis. A enorme bola de fogo vista nos vídeos indica que a ogiva carregada pelo drone teve como alvo o salão das turbinas, um dos componentes mais críticos da usina, ou as linhas de vapor de alta pressão. O impacto em um ponto como esse, em uma usina termoelétrica, não significa apenas o desligamento daquela unidade. Significa que todo o sistema entra em modo de emergência com desequilíbrios de pressão e um desligamento em cadeia. Aqui, precisamos examinar mais de perto a anatomia técnica do Flamingo. Porque este veículo não é apenas um drone, é um míssil de cruzeiro de baixo custo. Flamingo é uma plataforma avançada, com um alcance de aproximadamente 800 km, movida por um motor turbojato de pequena escala. Capaz de atingir velocidades de 450 a 500 km por hora, este sistema atinge a área alvo em segundos, ao contrário dos vantes tradicionais movidos por hélice. A estrutura do corpo do Flamingo é feita de materiais compostos que absorvem ondas de rádio. Isso lhe confere uma seção transversal de radar extremamente baixa. Então, onde estava a defesa aérea russa durante o ataque? Essa é a questão crucial. Oriol é um dos centros mais estratégicos na rota para Moscou. Teoricamente, deveria estar sob um guarda-chuva de defesa aérea em camadas. No entanto, esses sistemas, conhecidos como Flamingo, tornaram-se o maior pesadelo para a defesa aérea russa. Isso ocorre porque os sistemas de defesa aérea russos são projetados para combater alvos balísticos ou aviões de guerra convencionais vindos de grandes altitudes. No entanto, esses sistemas, que voam próximos ao nível do solo, têm assinaturas de radar baixas apesar de serem movidos a jato, e travam em alvos valiosos únicos, circulando nos pontos cegos dos radares russos. Imediatamente após o ataque, o governador de Oriol, Andrei Klitschkov, fez declarações indicando que estavam tentando controlar a situação, mas ele não conseguiu esconder a verdade. O governador foi forçado a admitir que a energia foi cortada no norte da cidade e nos distritos ferroviários, e que as instalações de infraestrutura foram danificadas. Esta admissão destruiu a mentira do Kremlin de que temos tudo sob controle naquele exato momento. No entanto, este cenário devastador não é uma coincidência ou uma falha de segurança repentina. Na verdade, é o ressurgimento de um pesadelo crônico para o Kremlin, porque esta não é a primeira vez que Oriol é posto de joelhos pelo Flamingo. Na noite de 13 de novembro, a Ucrânia lançou seu maior ataque até hoje contra o território da Federação Russa. O Estado-Maior-Geral ucraniano confirmou pessoalmente este ataque brutal. Olha, isso não é um enxame de vantes. Esqueça isso. Esta é a primeira missão oficial dos mísseis de cruzeiro Flamingo e Bars da Ucrânia. E essas armas reescreveram todas as regras no mapa russo na noite de 13 de novembro. Dezenas de alvos militares de alto valor na Crimeia, ocupada, e em Zaporizhia. Centros de comando, enormes depósitos de combustível e aeroportos foram reduzidos a cinzas em poucas horas. E enquanto tudo isso acontecia, a enorme usina termoelétrica em Oriol desabou. Cidades estão na escuridão, as pessoas estão em pânico. As defesas aéreas russas, aqueles aclamados S-400 e Pantsers, foram completamente ineficazes contra essa nova ameaça. No momento do ataque, o governador de Oriol, Andrei Klitschkov, não pôde dizer ao seu povo em pânico para ir aos abrigos, porque não havia abrigos. Em vez disso, sabe o que ele disse? Escondam-se no corredor, no banheiro, no armário. Isso não é piada. Este é um governador russo admitindo o resultado final da promessa de 25 anos de Putin de uma Rússia forte. De um lado, confissões. Do outro, ameaças. O principal propagandista do regime, Vladimir Solovyov, apareceu na tela para esconder a impotência causada pelo ataque. Solovyov disse que 16º até 19º outro propagandista russo ameaçou o mundo inteiro com os torpedos nucleares Poseidon da Rússia. A Rússia
incapaz de sequer parar os ataques, pensou que poderia destruir Kiev. Vladimir Putin confiou em uma coisa por décadas: a grandeza infinita da Rússia. Não importava o quão mal as coisas iam na linha de frente, ele acreditava que Moscou, São Petersburgo e aquelas instalações industriais críticas e arsenais ao pé dos Montes Urais estavam seguros até 13 de novembro. Em um anúncio histórico, o Estado-Maior ucraniano jogou suas cartas revolucionárias: Flamingo, Barsk e Uti. Estes são produtos domésticos da Ucrânia. Este é o momento em que a mentira de Putin de que a guerra terminará se a ajuda ocidental parar morreu oficialmente. Flamingo tem um alcance de 3.000 quilômetros. Este não é um simples detalhe técnico. Significa que cada base militar, cada bunker de comando além de Moscou, São Petersburgo e os Urais agora é um alvo. Putin pensou que poderia destruir a guerra nas cidades da Ucrânia. Agora, as chamas dessa guerra estão se voltando para sua própria capital. E esses mísseis não foram projetados apenas para explodir. Alguns estavam equipados com ogivas capazes de perfurar bunkers, penetrando concreto de até 10 metros de espessura. Por que essa informação é importante? Porque quando olhamos para os alvos atingidos na noite de 13 de novembro, vemos que não foi um ataque terrorista, mas uma operação cirúrgica. Esta foi uma operação de decapitação visando os generais, oligarcas e senhores da guerra de Putin. Esta é uma mensagem enviada a Moscou. As regras da guerra mudaram. A guerra não está mais apenas em nosso território. Agora, nenhum lugar é seguro, e isso é apenas o começo. De fato, o presidente Zelensky disse que a produção em série desses mísseis começará em fevereiro de 2026. Então, o pesadelo que a Rússia viu foi apenas uma prévia. Até agora, a Rússia acreditava que a Ucrânia só poderia realizar fogo de assédio com VANTs da era soviética, ou mísseis modificados. Os sistemas de defesa aérea russos foram calibrados para esses alvos lentos e facilmente detectáveis. No dia 13 de novembro, eles encontraram mísseis de cruzeiro que voavam muito mais rápido, muito mais baixo e eram impossíveis de detectar, e o resultado, um fiasco completo. As explosões semelhantes a mísseis relatadas por moradores locais em Oriol e os destroços em chamas caindo sobre áreas residenciais, estacionamentos e pátios de apartamentos, isso prova que as defesas aéreas russas não conseguiram parar o Flamingo, e talvez só conseguiram atingi-lo no último momento, depois que ele já havia alcançado seu alvo bem acima da cidade. O canal do Telegram Supernova Plus confirmou que esses destroços pertenciam a mísseis Flamingo. Em vez de proteger seu próprio povo, as defesas aéreas russas lançaram fragmentos de mísseis em chamas sobre seus próprios cidadãos. Então, por que Oriol era tão importante? As imagens mostram um enorme buraco no edifício principal da usina termoelétrica de Oriol e a instalação envolta em chamas. Isso não apenas mergulhou a população civil na escuridão, como também cortou a energia para instalações da indústria de defesa próximas, como a Orel Tetmash. A base de lançamento de Shahed é a mais importante. Oriol abriga uma das principais bases militares de onde as forças russas lançam VANTs Shahed, de fabricação iraniana contra a Ucrânia. É relatado que há 8 plataformas de lançamento terrestre nesta base. Ao enviar o Flamingo e os UAVs para Oriol, a Ucrânia, na verdade, atingiu a fonte do terror. Este é o movimento de retaliação simétrica que reverte a estratégia de guerra energética de Putin e traz a guerra para a porta da Rússia. Putin lançou 138 UAVs e um míssil Iskander na Ucrânia na noite de 12 para 13 de novembro. A resposta da Ucrânia foi destruir simultaneamente os centros de comando, logística e bases de terror da Rússia. Os generais de Putin estavam perdidos sobre o que fazer diante desse ataque complexo. O direcionamento da Ucrânia à infraestrutura militar e energética da Rússia, com novas armas, como o Flamingo, equivale a empurrar um gigante que já está cambaleando, porque a Rússia de Putin está desmoronando não apenas nas linhas de frente, mas também internamente. O sistema está apodrecendo por dentro, econômica e socialmente. Vamos olhar para a evidência mais concreta disso: 500 milhões de barris de petróleo russo encalhados no mar. Os ataques de drones da Ucrânia nos últimos meses atingiram plantas petroquímicas como Orsk e Stavroland de forma tão eficaz que a Rússia não consegue mais processar petróleo bruto. De acordo com a Bloomberg, a Rússia foi forçada a aumentar suas exportações, mas não há quem compre esse petróleo. Atualmente, 500 milhões de barris de petróleo russo estão presos em petroleiros nos oceanos devido às sanções internacionais e à incapacidade de encontrar compradores. Esta é uma prova massiva de como a principal fonte de renda que financia a máquina de guerra de Putin foi bloqueada. Isto é um pesadelo logístico. Outro fator que desencadeou este fiasco foi a inadequação das aeronaves interceptadoras que protegem Moscou. Essas aeronaves não operam na água,
Enquanto isso, a Ucrânia continua seus esforços para cortar o fornecimento de combustível das aeronaves. Vamos relembrar o que aconteceu na véspera de Natal. A ira dos mísseis Storm Shadow e drones da Ucrânia trovejou nos céus de Rostov, Volgogrado e Krasnodar. Unidades blindadas defendendo Moscou, geradores para sistemas de defesa aérea e uma parte significativa do combustível dos caças foram fornecidos pelas refinarias de Rostov e Volgogrado. A equação da Ucrânia era simples: se a refinaria queima, o combustível acaba. E tudo foi planejado para ser um movimento de estrangulamento sistemático para cercar Moscou. Para entender a anatomia deste ataque, devemos primeiro olhar para o céu. Esta operação não foi um ataque onde um botão foi pressionado e mísseis foram lançados aleatoriamente. Esta foi uma operação fantasma, ousada e tecnicamente impecável, realizada pela Força Aérea Ucraniana. Dados do campo e rastros de radar confirmam que o ataque foi realizado usando mísseis Storm Shadow. Esses mísseis são lançados do ar, não do solo. Isso significa que as aeronaves bombardeiras táticas Su-24M da Ucrânia penetraram profundamente no território de defesa aérea russo, lançaram sua carga e retornaram à base sem serem detectadas. Esta situação representa um cenário de colapso total para as forças aeroespaciais russas. Quando entramos nos detalhes técnicos, o gênio da operação se torna mais claro. Os mísseis Storm Shadow, Scalp Edge não permanecem em alta altitude após o lançamento. Eles voam rente ao terreno, em modo de voo rente ao solo, apenas 30 a 40 metros acima do nível do solo. As baterias impenetráveis S-300 e S-400 da Rússia provavelmente estavam escaneando o teto do céu na época, mas a morte veio de abaixo do horizonte do radar, roçando o topo das árvores. O relato de mais de 12 explosões em áreas de profundidade estratégica como Rostov é prova de que a doutrina de defesa aérea em camadas da Rússia colapsou e que sistemas de bilhões de dólares eram indistinguíveis de pilhas de sucata naquela noite. O tipo de munição usado aqui também foi crucial para a destruição do alvo. O Storm Shadow carrega uma ogiva penetradora Broad de 450 kg. Esta ogiva funciona em duas etapas. Na primeira etapa, a carga penetradora perfura a armadura externa de concreto ou aço da refinaria. Na segunda etapa, o explosivo principal detona dentro da instalação. A Ucrânia não disparou seus mísseis aleatoriamente. Eles foram direcionados com precisão cirúrgica aos pontos mais vitais da refinaria, as torres de destilação. Observando a estrutura da refinaria de Novochakhtinsk, vemos que os pontos atingidos foram direcionados às unidades de destilação atmosférica. Essas unidades são torres enormes que separam o petróleo bruto e são o coração da refinaria. Sem essas torres, a refinaria é apenas uma instalação de armazenamento de petróleo e não pode produzir nada. A inteligência ucraniana sabia muito bem que reparar essas torres levaria meses, até anos. Como resultado, o mito de defesa de bilhões de dólares de Moscou foi esmagado naquela noite pela engenharia britânico-francesa e pela coragem ucraniana. Ainda mais críticos são os aviões. As missões da Força Aérea Russa terão que diminuir, porque essa veia azul foi cortada. A desativação de Novochakhtinsk significa uma redução da pressão russa nos céus ucranianos, pilotos russos esperando no solo e soldados ucranianos recuperando o fôlego nas linhas de frente. Isso é estrangulamento estratégico. Os jatos russos terão dificuldade em encontrar o combustível de alta octanagem necessário para decolar. Agora, vamos dar um passo atrás para ver o quadro completo. Vamos analisar o que esses ataques significam para o futuro da Rússia, aqueles impactos invisíveis e importantes. Porque não se trata apenas de uma usina de energia pegando fogo. O que foi atingido foi a turbina a gás de alta tecnologia, o coração de uma usina termoelétrica moderna. E é aqui que começa o verdadeiro pesadelo da Rússia, ainda maior do que os mísseis ucranianos. Não há backup para esta turbina. Pior ainda, não há ninguém que possa produzi-la ou repará-la. Nem Siemens, nem General Electric, nem Alstom. O conto de fadas de Putin, somos autossuficientes, cai silenciosamente e impotente diante desta destruição de alta tecnologia. Agora, vamos explicar essa impossibilidade com um pouco de profundidade técnica, para que fique claro como a Rússia caiu em uma armadilha. Uma turbina a gás é uma das máquinas mais complexas do mundo. Ela consiste em milhares de peças fabricadas com precisão de nível micrométrico, girando a temperaturas de milhares de graus e a velocidades que excedem a velocidade do som. A modernização da infraestrutura energética da Rússia ocorreu no início dos anos 2000, durante o período de lua de mel nas relações com o Ocidente. Naquela época, a Rússia equipou todas as suas usinas de energia críticas com turbinas da alemã Siemens e da americana General Electric. Em outras palavras, o DNA das máquinas que produziam a eletricidade da Rússia era ocidental. No entanto, quando a guerra começou e as sanções foram impostas, essas gigantes empresas fizeram as malas e partiram. Não apenas partiram,
mas também cortaram o software de manutenção, as equipes de serviço e, mais importante, o fornecimento de peças de reposição. É exatamente por isso que o ataque Flamingo em Oriol é mortal. Se o míssil tivesse atingido uma velha turbina da era soviética, os engenheiros russos teriam encontrado peças enferrujadas no armazenamento, remendado o sistema de alguma forma e colocado para funcionar. Mas a Ucrânia atingiu aquela unidade moderna sensível que opera com tecnologia ocidental. As lâminas desta unidade são feitas de metais de liga especial e revestimentos cerâmicos. A indústria doméstica da Rússia não possui essa tecnologia metalúrgica. Há anos, eles tentam fazer engenharia reversa, ou seja, copiar peças ocidentais, mas não funciona. Porque a peça copiada não suporta o calor tão bem quanto a original. Ela não mantém o equilíbrio e, em poucas semanas, quebra e destrói todo o sistema. Em outras palavras, a Rússia perdeu a capacidade de reparar as máquinas que geram sua própria eletricidade. Então, a pergunta na mente de todos é: a China não vai ajudar? É aqui que se torna tragicamente cômico. O Kremlin estava acalmando seu povo dizendo: se o Ocidente sair, o Oriente virá. Mas na engenharia, há um problema chamado compatibilidade. Toda a infraestrutura da usina de energia de Oriol, os dutos, a sala de controle, o cérebro digital, foi construída de acordo com os padrões da Siemens. Você não pode simplesmente trazer uma turbina chinesa, digamos um produto da Shanghai Electric, e instalá-la aqui. As dimensões não correspondem, os pontos de conexão não correspondem, a regulação de voltagem não corresponde. É como tentar colocar uma bateria Samsung em um iPhone, mas em escala industrial. Para instalar uma turbina chinesa lá, teriam que demolir quase toda a usina e reconstruí-la do zero. Isso significaria um processo de construção que duraria não meses, mas anos e bilhões de dólares em custos adicionais. Além disso, a China ainda hesita em fornecer sua tecnologia mais avançada à Rússia por medo de possíveis sanções secundárias. Esta situação levou a Rússia a um processo doloroso, conhecido como canibalização. Em outras palavras, para manter uma usina em funcionamento, eles estavam desmontando peças de outra usina. Mas o ataque do Flamingo quebrou esse ciclo também porque o míssil destruiu o corpo principal, não a peça. Não havia máquina para desmontar ou instalar. Aquela cratera em Oriol é o túmulo do isolamento tecnológico da Rússia. Além disso, a Rússia está agora sendo arrastada para uma espiral inflacionária e paralisia econômica. A energia é o sangue vital da economia. Cortar a energia em centros industriais como Oriol e Rostov significa choques de oferta. Uma turbina pode custar talvez 50 a 100 milhões de dólares. Mas cada dia que essa turbina não está funcionando, o dano que causa à economia russa, com fábricas naquela região fechando, ferrovias interrompidas e produção colapsando, chega a centenas de milhões de dólares. Quando as fábricas não funcionam, começam as faltas de produtos, e as faltas fazem os preços dispararem. O povo russo, já lutando com a desvalorização do rublo, agora enfrentará hiperinflação em produtos alimentares básicos e industriais. A tese de Putin de que a economia de guerra está funcionando sem problemas evapora-se em meio à fumaça das usinas de energia em chamas. Trabalhadores de fábricas desempregados, funcionários públicos sem receber seus salários e uma população incapaz de aquecer suas casas. Esta combinação tripla sempre acendeu o pavio de revoluções ou grandes explosões sociais ao longo da história. O segundo, e talvez o efeito mais assustador para Putin, o colapso do senso de segurança da elite. Para os oligarcas russos e as elites políticas, Moscou e seus arredores eram uma bolha, isolada da guerra e intocável. Eles assistiam à guerra na televisão, bebendo champanhe. No entanto, os ataques Flamingo e Storm Shadow mostraram que a guerra agora havia chegado aos seus quintais, suas dachas, suas vilas de luxo e seus investimentos. Se Putin não consegue nem proteger um ponto estratégico como o Oriol, quem pode garantir a segurança das elites em Moscou? O capital é covarde. Esses ataques vão acelerar a fuga de capital russo do país e enfraquecer os laços de lealdade dentro do Kremlin. A pergunta: por que permanecer leal a um líder que não pode nos proteger? Agora está sendo sussurrada mais alto a portas fechadas. Terceiro é o efeito dominó geopolítico. O maior aliado da Rússia, a China, está observando isso se desenrolar com grande atenção e provavelmente com alguma decepção oculta. Para Pequim, a Rússia deveria ser um tanque poderoso para manter o Ocidente ocupado. Mas uma Rússia que não consegue nem proteger sua própria infraestrutura energética de drones simples, com sistemas de defesa aérea cheios de falhas, é um parceiro não confiável para a China. Xi Jinping não gosta de investir em um aliado fraco.
Essas imagens de fraqueza estão destruindo a imagem da Rússia como uma superpotência na Ásia e no sul global. Mesmo enviar soldados norte-coreanos para as linhas de frente não é suficiente para parar este colapso tecnológico e logístico. Aos olhos de seus aliados, a Rússia não é mais um urso temido, mas uma presa ferida e sangrando. O resultado final é um fracasso estratégico completo para o Kremlin. O Oreshnik de Putin, lançado para intimidar o mundo, falhou sem mudar nenhum equilíbrio no terreno. No entanto, os flamingos da Ucrânia conseguiram perfurar as artérias energéticas de Moscou. A impenetrável muralha de defesa aérea da Rússia desabou diante do novo trunfo de Kiev. Mas este não é o fim, apenas o começo. Os dados e relatórios de inteligência vindos do campo são claros. A Ucrânia aumentou a produção desses enormes mísseis a jato para a capacidade máxima. Os poucos flamingos que chegam hoje se tornarão um enxame imparável nos céus de Moscou amanhã. As luzes estão se apagando para a Rússia, e parece que esta tempestade está apenas começando. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar informado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.